Acho que hoje eu tô mais preparada, viu? Olá, eu sou Mariana Mortani, sou escritora roteirista, estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. E desde a semana passada, a gente marcou aqui um encontro semanal toda segunda-feira pra falar da segunda temporada de Euphoria, que contém episódios semanais sendo lançados aí através da HBO e da plataforma HBO Max. Euphoria é uma série que passou a fazer parte da minha vida bem recentemente e antes de começar esse vídeo de hoje, eu queria agradecer ao feedback de vocês no vídeo da semana passada. Foi um vídeo que eu fiquei muito insegura de postar, porque eu não tinha abordado, apesar de ter mencionado, eu nunca tinha abordado Euphoria aqui, porque eu não tinha assistido, e vocês aí me receberam muito bem no fandom, eu fiquei muito feliz. Muito feliz também por vocês abrirem meus olhos e falarem da importância dos 2 episódios especiais que foram lançados no ano passado. Um episódio tem aí o protagonismo da Rue, o outro episódio tem o protagonismo da Jules, e tem questões ali que eu senti falta dessa transição da primeira temporada pra segunda que vocês apontaram que eu encontraria nesses episódios especiais. E eu encontrei, então eu tô muito mais preparada pra esse vídeo de hoje. Se você tá passando aqui pela primeira vez, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Confere as outras playlists também, tem muita indicação boa, modéstia à parte, aqui no canal. Aqui na descrição você encontra os links importantes, como o meu link da Amazon pra você apoiar ainda mais o meu trabalho, os links das minhas redes sociais, o link do Clube Sáfico, que é um clube de leitura exclusivo para livros com protagonismo sáfico. E lembrem-se de deixar aquele joinha que é muito importante pro YouTube entender que meu conteúdo é relevante, e comentem, tá? É pra ser uma conversa, essa troca é muito importante, eu quero ouvir de vocês se vocês concordam ou não comigo. E como aconteceu na semana passada, vocês abriram os meus olhos aí pra várias questões também. Então a primeira coisa que eu preciso mencionar sobre esse episódio é que eu senti muito que foi um episódio de retomada. A gente tem uma conexão maior com todos os personagens e principalmente com os sentimentos deles. No episódio passado a gente teve uma daquelas cenas finais com aqueles flashes, né, que eu mencionei. Falei sobre essas questões técnicas que estão muito aguçadas aí nessa segunda temporada. E aqui a gente também tem um episódio com ótimas transições e principalmente um recurso que eu amo no roteiro, que é quando você apresenta o mesmo local, ou você nos leva para um mesmo local e você apresenta diferentes perspectivas. Isso me lembrou muito um dos meus livros favoritos da vida, que é O Sol Também é uma Estrela, que é um livro narrado literalmente pelo universo. Eu gosto muito de ver as coisas entrelaçadas, e aquela cena do banheiro, né? Jules encontra com Cassie, que encontra com Mad, e as coisas diferentes que estão acontecendo na cabeça de cada um, a Cat também ali. Então eu gostei muito de ter esse ponto de encontro de todo mundo e depois a divisão pra gente ter as respostas do que estava se passando verdadeiramente na cabeça e na realidade de cada uma ali no dia a dia delas. Esse contexto, né, sobre os diferentes sentimentos dos personagens também me deixou um pouco mais em alerta por conta dos especiais. A gente tem o Ali falando com a Rue, não existe o fundo do poço, é um poço sem fundo. E isso me deixou muito em alerta porque pro que talvez eles realmente queriam apresentar nessa segunda temporada. E eu acho que é isso que a gente vai encontrar. A gente já vai falar personagem a personagem, mas se tratando aqui da Rue, que foi uma personagem que, nossa, eu consegui conectar tanta coisa aqui nesse episódio que eu tô muito animada pra falar, principalmente esse plot dela. A nossa narradora teve uma recaída, ela teve também a retomada do relacionamento dela com a Jules, e ao mesmo tempo tem o Elliot aí, formando um dos vários triângulos amorosos que surgiram aí só nesse episódio. Eu falei que achei muito rápida, né, essa volta de Jules e Rue, principalmente porque a gente sabe que a Rue não tava sóbria. Vem o Elliot e agora a gente descobre que ela se encontrou em vários dias com o Elliot, continua se encontrando e talvez tenha um sentimento ali rolando entre os dois. Há claramente um interesse do Elliot pela Rue, só que eu acho que o lance da Rue com ele talvez não seja nem amoroso. Eu acho que é uma relação de conforto. E isso me preocupa porque colocá-la nesse lugar de conforto faz com que ela pense que ela não precisa de nada pra sair dessa vida, porque ela fala, né, que ela se sente ela quando ela tá drogada. E esse cara faz com que ela se sinta confortável e até pra conversar. Ela conversou abertamente e de forma confortável com esse cara sobre várias coisas, inclusive sobre o pai dela. Então, assim, ela simplesmente vai ter esse lugar de conforto de, olha, eu tô mandando bem aqui, ninguém tá percebendo, que é meio absurdo porque tá na cara. E interessante como o Ali, ele até entra ali na casa dela, conhece a mãe dela e ele não vai contar naquele primeiro momento, tá muito cedo pra acontecer algo com a Rue, essa é a verdade. Então não sei se também acontece algo com o Ali. Minha nova aposta é que
vai acontecer alguma coisa com o Elliot. Eu tinha falado que poderia ser com o Fesca, mas e se for com o Ali também, que ele tá entrando na casa dela? Se rolar alguma coisa... não sei. Eu ainda continuo com essa sensação de que não vai acontecer algo com ela pra que haja uma virada. O próprio Elliot fala, né? A gente vai se fazer bem, vai se fazer mal. É interessante a gente ficar de olho nesses dois. Aproveitando a conversa sobre a Jules, eu já mencionei uma das coisas que eu queria falar, né, sobre o relacionamento dela com a Rue, mas tem outras duas também. É a conversa dela com a Mad e o relacionamento dela com o Nate, o Shy Guy, o cara tímido. Começando pela questão da Mad, tem uma conversa das duas lá no final do episódio, adorei, que hoje eu não tô nem seguindo uma linha, mas a conversa dela com a Mad, eu acho que foi uma conversa muito importante, queria até ver mais das duas ali. A Mad não se vê sendo feliz, né, tendo algo tranquilo, e essa questão de conformidade dela também é algo pra gente prestar atenção. Ela se colocou numa posição de que ela meio que não merece um relacionamento bom. Ela tem esse cara que é o Nate, que ela meio que já conhece, então parece que ela não quer mais só ficar sozinha. Ela fala que eles vão voltar porque já é o conhecido. Então, entre arriscar em ficar sozinho ou até quebrar a cara com uma outra pessoa no futuro, ela acha que eles foram feitos pra ficar juntos mesmo, ela nunca vai ter aquilo, ela não merece nada melhor. Então ela simplesmente vai ficar com o que ela já conhece mesmo. E isso é muito arriscado e algo que também pode intensificar o momento em que ela descobrir que Nate e Cassie estão juntos. Esse episódio, querendo ou não, foi mais focado no Nate. Eu mordi minha língua, né? Porque episódio passado eu falei, ainda bem que o episódio do Nate já foi, que eu não preciso ficar analisando muito ele, não. Mas a gente percebe que esse cara obsessivo do caramba... Eu nem sei, aquele início pra mim parecia uma alucinação por completo. Ele bateu a cabeça, os roteiristas também, porque do nada ele tá perdidamente apaixonado pela Cassie. E eu fiquei... Família? Filhos? Que? Só que tem alguns flashbacks, né, que tem um contraste com Jules, Rue, ele, Cassie, logo nesse início, que me fizeram chegar à conclusão de que talvez aquele relacionamento, né, que ele teve virtual com a Jules fez com que despertasse outras coisas nele, essa coisa dele querer compartilhar o dia dele com a Jules, e era algo mais intenso que não vai acontecer, que não vai se tornar realidade, isso é óbvio, mas que de alguma forma ele viu que era algo bom, que ele queria viver, e agora tem a Cassie que compõe todas as coisas que pra ele parecem ok, que ele pode ter numa garota, e ele vai colocar ali que, nossa, ela tava aqui o tempo todo, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu, já diria Pete, e ela poderia estar predestinada a ele. Se ele tivesse ficado com ela, talvez a Mad não tivesse despertado o pior dele, e ele mais uma vez coloca a culpa em cima de outras pessoas, sabe? Toda hora ele coloca a culpa em alguém. Nunca é ele. Não é da natureza dele, não é ele que é assim. É tudo culpa de alguém. Assim, existem influências familiares, isso é óbvio. Criação, convivência, as realidades diferentes, locais, questões sociais. Só que o cara não consegue admitir nada. Um dos momentos lá, eles estão lá naquele momento da construção, a cena quente começando, o cara tem a pachorra de chegar pra Cassie e falar assim, você não vai conseguir nem olhar pra cara da Mad, né? Então ele tá num lugar de privilégio, um lugar também confortável pra ele, que nada vai acontecer, nada o atinge, ele consegue e continua pressionando as pessoas à sua volta, e agora depositando talvez na Cassie uma expectativa de que... Eu nem sei que expectativa. Focando agora na Cassie, temos muitas coisas pra comentar sobre ela, né? No vídeo passado eu também falei sobre como eu tinha a impressão de que ela queria sentir alguma coisa, né? De como ela podia estar vazia. E aqui a gente tem uma conversa até dela com a Mad, falando sobre como ela diz sim, querendo dizer não. A gente tem ali os flashbacks acontecendo. Acho que isso também pode entrar em contraste com o momento do aborto. Talvez um não que ela queria que fosse sim. Ou a primeira vez que ela disse um não querendo dizer não, mas como isso tá afetando ela, e esse período, né, que ela fala, né, de solteirice, de abstinência, vai muito além do que a falta de alguém do lado dela. Uma coisa que me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo eu também quero elogiar, são as questões das cenas de sexo da Cassie, principalmente. A gente tem uma questão muito séria dela ali, de usar, da personagem, né, de usar o corpo, como ela se vê, a questão sexual dos adolescentes, como ela é uma personagem que também representa isso na série. E
E ao mesmo tempo, a gente tem a questão artística daquelas cenas, né? Acho que nesse segundo episódio a gente viu muito isso. As diferentes ferramentas que a técnica, né, utilizou, a direção, a fotografia, pra que a gente tivesse cenas realmente bonitas. Só que quando você repete, né, das mesmas ferramentas, e aqui são as cenas de sexo pra tentar passar uma mensagem, eu acho que talvez ela deixe de ser passada. Então me incomodou um pouco a gente não questionar algumas coisas ou conversar sobre algumas coisas. Acho que desde que a gente teve conversa de Fez com Lexi, aí Rue com Elliot, Mad, Jules, Mad e Cassie, a gente tem visto como conversar é importante. Evitar falar, como a questão da Cassie, né, de evitar falar sobre coisas dela, de como ela se sente, evitar expor seus verdadeiros sentimentos, é uma questão aqui também. E aí que eu vi, olha, talvez exista uma crítica aqui, não é só o lado ruim. A carência dela talvez seja maior que a lealdade da amiga. Esse amor que ela sente por ser amada seja também maior do que a sua moral ou a sua lealdade, de novo, repetindo aí. Ela quer se sentir desejada, ela quer que a pessoa venha atrás dela. Gente, aquela cena dela com o Nate, ele tava querendo terminar com ela pra evitar o que quer que fosse. Ela foge, começa a subir sem rumo. Ela podia ter parado muito tempo antes, mas ela queria ver ele vindo atrás dela. E aí a gente já tem, né, a parte dos teasers, que ela começa a se vestir com a Mad, etc. Então, assim, acho que a gente tem um ponto de virada em que ela vai deixar de querer ser simplesmente desejada por quem ela é, mas ela vai querer ser desejada ao extremo, se tornar até outra pessoa e se encaixar em algo que nem deveria ser dela. Ela tá tão fragilizada, né, término, aborto, todas as questões que a gente já conhece, que isso adicionado ao fato dos próprios personagens a verem apenas como uma forma sexual, e ela desumanizando ela própria, sabe? Deixando de ser ela pra ser algo, um objeto de desejo. Talvez seja mais uma das críticas que a gente vai encontrar, ou que a gente já tá encontrando. Falando em crítica, é óbvio que eu não posso deixar de mencionar aquela sequência, aquelas cenas incríveis de Cat. Eu tinha falado sobre como ela não tava bem no relacionamento, eu acho que falei, né? Como a gente via ela feliz com ele, mas séria depois, tipo, algo monótono. E aqui a gente vê ela até mentindo pras amigas, ela falando algo que não é, ela não se sentindo bem no relacionamento e ela não ama o Ethan como ela acha que deveria. E aí a gente tem até anotando, né, prós e contras dele, e nossa, aquilo dali me deixou muito mal. Que é muito ruim você sentir que você precisa estar com uma pessoa, ou que aquela pessoa é perfeita, mas que o problema é você no sentido de, caraca, essa pessoa faz tudo, essa pessoa é maravilhosa, não tem uma coisinha, um erro, mas não é pra mim. Você não vai se apaixonar por uma pessoa que você escolhe. Você não chega e fala assim, nossa, aquela pessoa é incrível, ela tem um bom emprego, não, eu vou me apaixonar por ela. Você não manda em você mesmo nesse sentido. E eu fiquei muito chateada, assim, de ver ela passando por isso, porque ela já tem as próprias questões que ela batalhou pra se desgarrar. Ela tem a questão da fantasia, assim, fanficando toda, ela volta ali a fanficar, a gente vê ela querendo algo mais intenso, ela querendo o que ela construiu, aqueles altos e baixos, intensidade. E aí, isso também é triste, porque isso, sabe o que isso me lembrou? Não quero fazer fofoca de famoso, mas teve uma matéria muito específica que me marcou muito, da Bruna Marquezine, falando que ela tava num relacionamento que eu nem lembro o nome da pessoa, mas ela tava num relacionamento que é o primeiro relacionamento depois que ela terminou com o Neymar, e ela tava na terapia por causa do relacionamento. Não por causa do relacionamento, mas ela tinha levado o relacionamento pra terapia de uma forma diferente, que ela não tava entendendo como o relacionamento podia ser tão calmo. Isso me lembrou muito essa matéria da Bruna, porque era um relacionamento bom, era uma pessoa que tava lá bem, ela tinha passado por um relacionamento muito complicado por vários motivos, e aí ela tava num relacionamento consideravelmente bom e ela não tava sabendo lidar, ela tava achando que era ruim, porque ela tava tão acostumada com as coisas ruins, com os altos e baixos, com a intensidade, tipo Mad, né, que acha que ela só merece aquilo de ruim, né, as coisas do Nate, essa intensidade negativa que, nossa, é intenso, tô sentindo algo, que acontece basicamente o que tá acontecendo aqui com a Cat, né, e a gente também tem a outra questão dela com o corpo dela e sobre se amar. Ela tá se sentindo muito mal e a gente tem aquela sequência de meninas com aquela mensagem de internet, ame a si mesma, love yourself. E nossa, aquela crítica também veio muito boa. A gente tem uma questão de positividade na internet muito grande e eu fiz até uma autocrítica
sobre isso, porque eu sou uma pessoa positiva demais. No meio da pandemia eu meio que perdi isso, aí eu queria retomar, e eu falava, cara, não dá também pra eu só ver a coisa bonita no meio do caos, sabe? Eu também preciso me permitir me sentir mal. Eu também preciso respeitar o meu tempo. Não é à toa que eu comecei a perceber que eu entrava no Instagram, eu acho que isso não é só comigo, tinha uma apreensão muito grande, né, de corpo, de vida, de viagem, de viver de uma forma diferente do que eu tava querendo, por questão de segurança, da pandemia, sabe? Então essa positividade tóxica aí, que é criticada através da Cat, foi muito importante, acho que foi uma das minhas cenas favoritas do episódio. Além daquela cena do vestido, que eu esqueci até de mencionar. Eu achei aquela mulher agarrar a Mad, eu torci por isso naqueles segundos, e fiquei pensando se aquilo era algum indício de que alguma coisa vai acontecer, se Mad vai descobrir alguma coisa sobre ela mesma, se a gente teria um outro possível relacionamento sáfico aí no meio disso tudo. Então, não sei, criei uma expectativa aqui. Fontes, vozes da minha cabeça. Uma outra cena que eu fiquei feliz por um momento, isso logo acabou, né, meu conto de fadas, foi o momento em que a Lexi vai lá na loja, né, vai ver o Fez, e assim, é aquilo, né, a única sobra dessa série vai virar ela ali na geladeira de cervejas, né, mais fortes, alguma coisa assim. A gente tem aquela reflexão ali, a narrativa da Rue abrir os nossos olhos pra que a gente perceba que Lexi, por muito tempo, se sentia uma pessoa muito passiva e uma pessoa que aceitava tudo, que ficava calada, que não conseguia ir adiante. E a gente tem um momento do Fesco falando que ela é destemida, né, no último episódio, no primeiro da segunda temporada. E ela meio que quer abraçar esse traço de personalidade que o Fesco enxergou e que ela não enxergava nela mesma. Então a gente vê que ela é muito observadora, eu tinha falado sobre isso, ela é muito observadora, só que isso também é um momento de não só a direção, a fotografia mostrar que ela tá observando, mas também mostrar que ela tá se segurando. Ela não consegue nem avisar ao Fesco sobre o que tá acontecendo. Ela não consegue falar, ela não consegue reagir. E acho que é isso que ela vai tentar ir contra nessa temporada. Tentar se mostrar mais, tentar ser mais o que ela já sente que ela é, mas que ela nunca deu espaço. Só que talvez a gente tenha uma reviravolta nisso também. Porque pra ela ser ela não precisa se rebelar. Talvez ela não seja aquela personalidade que ela colocou. Porque parece uma fantasia. Ela tá colocando tudo escuro, tudo de uma outra forma. Aquela mudança de caracterização que é importante pra gente entender a personalidade do personagem, mas eu acho que existe um meio termo. Ela não precisa, por exemplo, beber pra cacete pra ser uma pessoa bacana. Ela não precisa se drogar também pra tá junto com o Fesco. Claro que a gente tá falando aqui do traficante. Outras questões aí. Mas eu acho que você não precisa ser 100% algo pra gostar de algo. Eu demorei também a ver isso. Tive um momento da minha adolescência que eu falei assim, cara, mas eu gosto tanto de, por exemplo, sair com os meus amigos, mas eu não gosto de beber. E parecia errado. As pessoas queriam que eu bebesse, as pessoas queriam que eu fizesse, acontecesse, mas eu gosto de me divertir sóbria. Eu gosto de beber em casa, mas eu não gosto de beber na rua. Eu gosto de viver aquilo tudo. E assim, tá tudo bem. O episódio termina então com aquela conversa, né, que pode ser também uma nova reviravolta aí no roteiro do Nate com seu pai, que foi lá coagir, né, Lexi e Cassie, que eu fiquei com muita raiva. Repulsa total por esse pai e por esse filho. Eu acho que a gente pode ter um próximo episódio que vai focar um pouco mais nessa questão da fita, da Mad, Cassie, Nate e no pai, porque a gente teve, né, no primeiro episódio, o Fesco, aí do Fesco a gente foi pro Nate, do Nate a gente tem um gancho pro pai. Acho que pode ser uma boa alternativa pro próximo episódio abordar essas questões e quem sabe ter uma revelação aí no meio do caminho. Aí Jules, Rue envolvidas. Acho que a gente tem muitas questões que estão sendo evitadas e essa questão de evitar algo também tá acontecendo na narrativa da série. Eu acho que do terceiro, quarto, quinto episódios vão ser essa virada de a gente começar a falar e expor as coisas. Temos a questão também da Faye com o Custer. Acho que tem alguma coisinha que vai crescer aí nos próximos episódios. Fesco também se tornando não, né? Se mostrando cada vez mais esse cara cuidador. A gente teve, gente, peraí, eu até pulei, né? Aquela cena do pai do Nate que
agonia. Eu torcendo pro menino de 12 anos matar mais uma pessoa. Esse cara entrando ali na loja, eu torcendo pro Fecho dar uma surra nele também. Eu fiquei muito aflita naquela cena. E essa questão da aflição, né, desse suspense, permanece nesse episódio. Algo que vai de encontro com o primeiro, né, a narrativa, o roteiro, que sempre estão anunciando algo que vai acontecer de muito ruim, que não acontece, mas que em algum momento vai acontecer. E aí eu quero ver se vão conseguir impactar a gente, porque até lá a gente já vai estar, tipo, próximo episódio eu já quero me preparar pra se ficar nessa coisa de, vai acontecer, eu ficar tranquilinha no meu sofá, sem sentir nada, porque tá teste pra cardíaco essa série. Então agora eu fico naquela expectativa de saber se vocês curtiram esse vídeo, se vocês concordam ou não comigo, se vocês perceberam mais coisas que eu não mencionei aqui. Peço que se você curtiu esse vídeo, não esqueça do joinha, compartilha ele por aí, a gente tá quase chegando a 4.000 inscritos aqui no canal. Quem sabe a gente consegue até meu aniversário, que é dia 29 de janeiro. Se você tá passando aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos e aproveita e confere os outros também, tem muita indicação de protagonismo sáfico. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais pra saber tudo que eu tô lendo e assistindo no momento. Um beijo e até os comentários.